Boa noite, a paz do Senhor, ô meu irmão, e aí, firme na rocha? Firme na rocha, né? Meu irmão, que bênção, tivemos aí 3 módulos no nosso discipulado, o Sermão da Montanha, o Sermão de Jesus Cristo. É a base do cristianismo, os ensinos do cristianismo, está tudo ali no Sermão da Montanha, né? Tivemos aí com a pastora Miriam sobre as bem-aventuranças. Hoje, nós chegamos ao módulo 4, olha que maravilha, né? O módulo 4, nós vamos ter a bênção de ter o nosso irmão Luiz falando agora com a gente, e ele vai falar sobre o sal da terra. Meu irmão, que tema maravilhoso, né? A gente entender o nosso papel como cristão, como pequeno Cristo, como nós devemos proceder. Eu sei que o Espírito Santo preparou ali uma aula maravilhosa, um discipulado perfeito, e ele vai usar o irmão Luiz como instrumento. Então pega a tua Bíblia aí, meu irmão, pega o teu caderninho, para tudo que você está fazendo, sabe? É muito importante isso, tempo de qualidade. Sabe, é um tempo assim que você fala, o Senhor, agora sou eu o Senhor, fala comigo, Espírito Santo. Meu irmão, você vai ver quanto aprendizado o Espírito Santo vai trazer para você nesse momento. Então, ó, fica firme aí. Então, começamos hoje o módulo 4, o sal da terra. E semana que vem nós vamos ter, novamente com o irmão Luiz, a luz do mundo. E assim nós estamos seguindo, então, nesse discipulado que é a base do cristianismo, o Sermão da Montanha. Com vocês aí, hein, meu irmão? Fica firme. Um beijo e até a quarta que vem. Bom estudo! Muito bem, nós estamos agora iniciando essa segunda etapa do nosso estudo, que já é referente ao 4º módulo desse trabalho de discipulado, onde estaremos abordando o tema o sal da terra. A pastora Miriam abordou inicialmente, né, os primeiros capítulos do Sermão da Montanha, e nós daremos sequência agora a partir do tema o sal da terra, que está no versículo 13 do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Pois bem, nós estamos então com a responsabilidade de falar sobre um tema muitíssimo importante. Fazendo uma leitura bíblica no Sermão do Monte e não atentar para os detalhes que existem dentro dessas entrelinhas, eu diria que é um pecado. Tamanha revelações que é possível encontrar dentro desse texto falado por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então o tema é o sal da terra. Farei a leitura no capítulo 5 de Mateus, e logo após a leitura eu quero falar o objetivo dessa aula, desse estudo, e enfim daremos sequência depois, falando de alguns detalhes sobre a questão dessa afirmação que Cristo fez com relação à igreja. Pois bem, então, Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Até aqui somente nós faremos a abordagem. Os versículos seguintes já é um outro tema que nós faremos numa segunda parte. Então vamos lá. O objetivo dessa ministração é dar a nós cristãos a noção
da importância de cada um de nós no reino de Deus como agente de conservação na terra. Eu vou repetir. Dar ao cristão o objetivo, a noção de sua importância no reino de Deus como agente de conservação na terra. E aí eu faço aqui uma primeira pergunta para você que está assistindo, para você que vai ter a oportunidade de ver esse vídeo e nele ser abençoado por essa ministração. Por que Jesus cita o sal nessa ocasião? Eu quero contar uma experiência que muitos tiveram sobre o que eu vi a minha mãe fazendo na questão da manipulação do sal como agente de conservação. Eu tenho 54 anos e até os 8 anos de idade eu vivi na roça. E como todos sabem, há 40, 50 anos atrás, na roça, não havia energia elétrica, não havia geladeira. Então, alguém que abatia um animal para servir de alimento, ele precisava comer uma parte, uma pequena parte, e uma outra parte deveria ser guardada. E essa parte a ser guardada deveria ser conservada, né, para não estragar. E é aí que eu vi, então, com menos de 8 anos de idade, uma cena interessante. A minha mãe estendendo carne sobre uma tábua e pulverizando sal sobre a carne, a fim de que essa carne fosse então guardada, conservada, sem que mosca sentasse, sem que inseto sentasse ali, para que não houvesse contaminação na carne. E aí eu quero transferir então para a visão de Jesus. Por que Jesus aplicou essa palavra nessa ocasião? Como ele estava falando justamente da questão de se conservar, e isso é uma doutrina bíblica, então Jesus, certamente, ele estava falando ali de uma experiência que ele teve, uma experiência cultural da sua época. É claro que naquela época não havia energia elétrica e, consequentemente, não havia geladeira, freezer. E então é bem possível que Jesus, como eu, como você, que tem a minha idade ou mais que eu, Jesus viu a mesma cena que você viu. Viu, quem sabe, Maria colocando sal sobre a carne para guardar, depositar essa carne sem o risco dela se decompor, dela estragar. Então é bem possível que Jesus estava falando sobre essa questão, citando o sal como um agente de conservação do alimento. Muito bem. Enquanto o corpo animal vive, é mantido vivo e conservado por um processo chamado homeostasia ou homeostase, que é o processo pelo qual o organismo mantém o funcionamento celular, dando ao corpo saúde em todas as suas atividades. O celular aqui não é o celular aparelho, não, tá? De falar. Fala de células, fala de organismo, fala de metabolismo. Então, o corpo, estando vivo em atividade, ele não precisa de mais nenhum ingrediente para se conservar, a não ser a manutenção da saúde,
porque o restante o seu próprio metabolismo exerce e faz. Mas uma vez abatido, essa carne então haverá de se estragar rapidamente. Então aí é que entra a necessidade de um agente de conservação. Muito bem, eu quero fazer agora uma segunda pergunta nessa altura aqui da nossa meditação. Eu vejo uma diferença entre o sal, que é o cloreto de sódio, que é um produto químico, né? Então eu vejo uma diferença entre o sal, cloreto de sódio, para o sal de Jesus, o sal que Jesus citou. Afinal de contas, Jesus usou o sal, cloreto de sódio, apenas como exemplo para dar aos seus discípulos uma noção do que estava acontecendo com eles a partir daquele momento, em que fase eles estariam entrando no Evangelho. Então, por isso que eu faço essa pergunta. Qual que é a diferença entre o sal de salgar carne para o sal que Jesus cita nessa oportunidade aqui em Mateus 5,13? A diferença é muito interessante. O cloreto de sódio, ele conserva carne, alimento. Isso é claro, para quem não tem geladeira, né? Porque se Jesus tivesse geladeira naquela oportunidade, a palavra sal não entraria aqui na Bíblia. Jesus talvez teria dito assim, vós sois a geladeira, vós sois o freezer. E se a geladeira ou o freezer não estiver apto para fazer a conserva, então esse freezer tem que ser levado por ecoponto, quem sabe, né? Para ser descartado, porque não presta mais. Ou então chamar um técnico para resolver o problema. Mas como então não tinha freezer naquela época, então Jesus usa o sal para dar o exemplo aos discípulos, e que ficou para nós como um grande exemplo, né? um bom exemplo. Por isso que eu acho até interessante, é bom que tenha alguns maduros ainda na terra, como eu, para poder passar para a molecada de hoje, né? Porque essa garotada de hoje nunca viram esse processo, a sua mãe fazendo esse procedimento no alimento, numa carne, para então guardar, para ficar conservada, né? Então é isso, o cloreto de sódio é para conservar a carne. E o sal de Jesus é para conservar o espírito. Para conservar o espírito do homem. Então, se o cloreto de sódio, ele conserva o alimento, impedindo que esse alimento entra em decomposição, e haverá ali uma perda desse alimento, já o sal de Jesus, não muito diferente, ele também foi inserido na terra. Porque Jesus fala, vós sois o sal da terra. Foi inserido na terra a fim de conservar espírito. Por que eu falo isso, conservar espírito? Em Mateus, no capítulo 23, versículo 12, vamos fazer essa leitura, e talvez seja a única leitura que eu faço, porque eu achei assim, os exemplos que Jesus deu foram tão práticos, que não haverá necessidade de fazer leitura de muitos versículos, para a gente passar essa mensagem, que eu acho muito poderosa. O versículo 12 do capítulo 23 de Mateus diz assim: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aqui está um exemplo muito interessante de conservação, tá? Do homem se conservar
humilde diante de Deus. Caso contrário, o homem terá uma vida de arrogância, autossuficiência, de indiferença diante das coisas de Deus, uma vida de blasfêmia. Então, esse sal que Jesus cita, e ele coloca a nós cristãos como sendo esse sal na terra, para conservar o homem longe da arrogância, para conservar o espírito do homem longe da blasfêmia, enfim, para proteger o homem pecador de chocar-se contra Deus, de chocar-se contra a vontade de Deus, proporcionando ao homem, assim, um ambiente propício de salvação. Deus não gosta de arrogantes. Deus não gosta de homens e mulheres autossuficientes. Deus não gosta de homens e mulheres indiferentes à sua palavra. Não que isso ofenda a ele, mas porque isso é prejudicial ao próprio homem. E Deus quer abençoar o homem com a sua presença. Por isso nós, então, cristãos, somos o sal na terra. Ou seja, esse sal, ele é o exemplo. Nós somos inseridos dentro da sociedade, no trabalho, na escola, nos ambientes de compra. Aonde quer que frequentamos, nós levamos o sal, nós levamos o exemplo, nós levamos, ou devemos pelo menos, levar estampado no nosso rosto um comprometimento com Deus, ao dar uma resposta, ao fazer uma afirmação, ao chamar a atenção de alguém. Se nós fizermos isso com tempero, fizermos isso com a presença do sal, nós estaremos então induzindo, levando o homem a olhar para Jesus, a olhar para Deus. Pense nisso. Agora quero fazer ainda uma terceira pergunta. Onde está o sal no cristão? Se Jesus fez essa afirmação, né, que nós somos o sal, onde estará o sal no cristão? O sal visível, o sal ativo, o sal que a qualquer momento poderá ser solucionado. Como que nós conseguimos identificar esse sal em nós? Para que fique mais claro o ensinamento. O sal em nós é o nosso testemunho. Isso é sal. Quando Jesus fala de sal, ele dá a nós uma noção de que a nossa presença em determinados lugares, carregado de um testemunho de Cristo, é o suficiente para constranger as pessoas arrogantes, as pessoas que não têm humildade. E por menos que você espera, aonde quer que você vá, aonde quer que você frequenta, você estará sempre sendo olhado por alguém, querendo saber qual que é a razão do seu comportamento. E é aí que você aplica, então, com a sua vida, o sal no indivíduo. E esse indivíduo será conservado, esse indivíduo vai ser preservado de danos maiores, de arrogância ou de estupidez, de coisa do tipo, até que ele tenha, então, um encontro com Deus. E aí ele poderá também participar e conhecer o que é a salvação. Percebe como é importante isso que Jesus falou? Então, a gente tem a responsabilidade de, no nosso testemunho, carregar esse agente, não o cloreto de sódio, mas o sal que Jesus falou. O sal que certamente vai manter as pessoas num ambiente de meditação,
de pensar em Deus antes de fazer qualquer coisa, e assim então ele estará sempre cada vez mais próximo de ter um encontro com Deus. Você será o responsável por isso. E é bem interessante que, ao falar sobre isso, você deve lembrar de alguém que influenciou você antes de você ser cristão. Você se espelhou em alguém. Você olhava para alguém. E porque esse alguém colocou sal em você. Esse alguém temperou você para que você não fosse consumido, para que você não fosse decomposto antes que Deus tivesse um encontro com você e te salvasse. Amém? Isso é muito importante para a gente meditar. Essa questão do testemunho esteve presente nas ministrações da pastora Miriam, que me antecedeu. Porque Jesus fala do sal nessa altura, depois dele ter falado já, desde do versículo 1 do capítulo 5, de algumas beatitudes, de algumas bem-aventuranças. E nessas bem-aventuranças, ele já cita o ingrediente sal. Tirando como exemplo o versículo 3 de Mateus, que foi usado pela pastora Miriam, fala da questão do bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, isso é humildade. Bem-aventurados humildes, bem-aventurado por quê? Então essa é a responsabilidade nossa, de manter as pessoas numa posição de humildade, isso como exemplo. Agora, imagine se eu como cristão não tiver o mínimo de esforço para ser humilde. Então, ao olhar para mim, as pessoas não serão atingidas pelo sal. Porque eu não estou trabalhando bem nessa questão do tempero, da conserva. Então, a questão da humildade é um testemunho muito forte. Ser humilde é um forte testemunho. Depois, o próximo versículo fala que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ora, por que alguém chora? E ao falar de choro, nós não podemos esquecer de quem é próprio o choro. E Jesus está falando disso aqui especificamente de alguém a quem é próprio o choro. O choro é próprio de bebê, de criança, de pessoas que se acham sempre em risco. E aí que nós vemos a necessidade de Jesus ter citado essa questão do choro. O choro é o testemunho da insignificância. Todo bebê chora por insegurança. Ele não é capaz de produzir nenhum de seus mínimos recursos para a sua sobrevivência. O bebê é assim. O bebê chora porque ninguém veio dar o mamar. A mamãe ainda não chegou com o mamar. Depois ele chora porque mamou demais. Está com a barriguinha muito cheia e está com cólica. O bebê chora porque a mãe não veio tirar ele do berço ainda. Depois o bebê chora porque a mãe não levou para o berço ainda. Jesus, quando ele fala do choro, ele está falando dessa propriedade de ser criança, de ser como crianças. E ele cita, numa determinada altura, muito claramente a necessidade de nós sermos como uma criança. Ele até chega a dizer que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não estaremos aptos ao reino de Deus. Então, esse é um testemunho muito interessante. Tá? Ao citar isso, Jesus está falando de pessoas bem-aventuradas que não se acham autossuficientes, que entendem que a sua vida sem Deus é um risco, que a sua vida sem a presença de Deus é um tédio,
que a sua vida sem a assistência de Deus é uma tortura. E por isso choramos. Quando nos vemos longe de uma assistência, quando nos vemos longe de uma provisão. E por isso choramos. Choramos sabendo que seremos consolados por Deus. Então, lembre-se da necessidade desse testemunho. E esse é um forte tempero. Esse é um forte sal. Porque as pessoas que olharem para a sua vida, o seu vizinho que te observar e ver que você, antes de abrir a boca para acusar, para falar alguma coisa de alguém, você chora para Deus, e isso é suficiente para conservar uma pessoa esperançosa em Deus, olhando para Deus porque sabe que tem um vizinho exemplar. Isso é muito interessante. E para encerrar, quero fazer uma última pergunta, e aí estaremos então concluindo e encerrando essa ministração. Por que Jesus disse que se o sal for insípido, estará digno apenas de ser pisado pelos homens? Por que Jesus fala isso? Ser pisado aqui, que Jesus fala, não é pisar com os pés. Pisar com os pés é uma forte e boa aplicação para o sal, cloreto, né? Porque uma vez que ele mistura-se com a terra, então ele será pisado pelos homens. Mas, levando em consideração que o sal de Jesus é o testemunho que está em nós, então o que ele diz aqui, se o sal for insípido, ele estará em condições apenas de ser pisado pelos homens. Jesus aqui está falando para nós, dando para nós uma grande advertência. Ele diz assim: se o meu testemunho não for um testemunho verdadeiro, os homens vão ignorar. Os homens vão contestar. Então pisar é ignorar. É contestar. Eu vejo o Luiz falando tanto de Deus, vejo o Luiz pregando, vejo o Luiz ministrando, mas no trabalho, o Luiz não pensa duas vezes em se manifestar como arrogante, como autossuficiente. No trânsito, o Luiz se comporta como um mundano qualquer. Basta levar uma fechadinha de trânsito, já solta os verbos. Então, se eu fizer isso, aí eu estou colocando o meu sal no chão, e esse sal estará em condição apenas de ser pisado pelos homens. Pense bem nisso. E analisando isso, faça uma autoanálise aí de como você está vivendo. Se com 2 pesos, 2 medidas, às vezes, isso eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes nós no nosso ambiente de cristão, na igreja, nós exalamos testemunho. Temos testemunho para dar e vender, mas no lugar certo, que é para onde ser aplicado como sal na terra, aí então nós fracassamos e reagimos com as pessoas no mesmo nível delas. Fique com essa meditação sobre essa questão do sal, que para mim foi muito produtivo, aprendi muito com isso, e o meu coração se enche de responsabilidade. Agora que você também seja atingido por essa palavra, que você também seja alcançado pelas advertências de Jesus. Advertências e afirmações também, né? Muito interessante. E aqui eu encerro essa parte, primeira parte do estudo, depois nós voltaremos com a segunda parte, que é a luz do mundo, dando sequência nesse ensinamento. Eu agradeço a disposição de quem vai assistir essa gravação, e que Deus abençoe grandemente a sua vida,
que você seja enriquecido com essas meditações, para que daqui para frente você receba aí acréscimos de Deus na sua fé, e que isso seja em nome do Senhor Jesus. Amém.